Pecado. Essa é uma palavra que a gente ouve muito, né? E quase sempre a gente pensa em erros, em escolhas erradas. Só que, se a gente for olhar para a teologia cristã, o buraco é bem mais embaixo. Existem, na verdade, duas categorias que são totalmente diferentes: o chamado pecado original e os pecados pessoais. Entender o que separa um do outro é fundamental. E é isso que a gente vai desvendar agora. Então, fica a pergunta no ar. Será que todos os pecados são iguais? Quer dizer, um deslize pequeno, isso tem o mesmo peso de uma falha de caráter, daquelas bem profundas? A resposta, olha, pode surpreender muita gente. E é justamente essa diferença que abre a porta para a gente entender de verdade o que é fé, o que é responsabilidade e, claro, o que é a graça. Mas beleza, por que a gente precisa se preocupar com isso? Por que essa diferença toda é tão importante? Simples, porque confundir as duas coisas é um perigo. De um lado, tem gente que acaba carregando uma culpa gigantesca por algo que nem foi escolha sua. Do outro, tem gente que desenvolve uma fé, sabe, meio superficial, que não encara de frente a nossa necessidade de mudar de verdade. Achar o caminho do meio, o equilíbrio, começa exatamente aqui, em entender essa diferença. Aqui, então vamos começar pelo primeiro ponto, o pecado original. E olha, a primeira coisa a fazer é tirar da cabeça aquela imagem de um erro específico, um ato isolado. Não é nada disso. A gente está falando de outra coisa, de uma condição, um estado de ser que, segundo a teologia, todo mundo herda. E essa definição é a chave de tudo. Pecado original não é sobre uma coisa que alguém fez. Pensa nele como uma condição mesmo, uma natureza que foi corrompida e que toda a humanidade acabou compartilhando depois da famosa queda. A questão aqui é menos sobre o que a gente faz e muito mais sobre o que a gente é por padrão, sabe? No nosso estado natural. É como se fosse uma inclinação que já vem de fábrica, sabe? Uma tendência que puxa a gente para longe da harmonia. É daí que vem aquela sensação de desordem, de fratura espiritual que vira e mexe a gente sente. E o ponto mais importante é esse aqui. Isso afeta a nossa natureza, a nossa predisposição. Mas, atenção, não joga nas nossas costas a culpa por um ato que a gente pessoalmente não cometeu. E claro, essa ideia não surgiu do nada, ela tem uma base bíblica muito forte. Passagens como essa de Romanos, por exemplo, mostram exatamente esse argumento. Por causa de um único ato, uma condição se espalhou para todo mundo. É a ideia de uma herança espiritual, algo que passa de geração em geração e afeta a todos nós. E ao longo da história, vários teólogos, como o John Wesley, foram aprofundando essa ideia. E olha que interessante a forma como ele descreveu. Ele não falou em atos ruins, mas na corrupção de toda a natureza humana. A escolha dessas palavras é muito forte, né? Mostra o quão profundo e totalitário esse estado é visto. Beleza. Entendido o pecado original, vamos virar a chave agora, a gente vai para o segundo conceito, que é o oposto do primeiro. Agora a gente vai falar dos pecados pessoais. E a palavra-chave aqui muda completamente. Sai estado, entra ato deliberado. Aqui a história é outra. Diferente daquela condição herdada, os pecados pessoais são as escolhas que a gente faz conscientemente. São os atos, as palavras, os pensamentos que, de propósito, vão contra o que se entende como a vontade de Deus. O ponto central aqui é esse: a escolha é intencional. Então, para ficar bem claro, a grande diferença é essa. Pecado original é uma condição. Pecados pessoais são ações específicas. E justamente por serem escolhas, eles vêm com um pacote junto, a responsabilidade direta. Aqui, quem age, quem é o agente da ação, é o indivíduo. E a Bíblia também fala bastante sobre esse processo da escolha. Se a gente pegar o livro de Tiago, por exemplo, ele descreve direitinho uma progressão. Começa com um desejo lá dentro, se esse desejo é alimentado, se a gente consente com ele, pronto, ele dá à luz o pecado. É uma jornada que começa na mente e no coração e termina numa ação concreta. Certo. Então, até agora, a gente viu esses dois conceitos. De um lado, a natureza, do outro, a escolha. Mas como é que eles se conectam? E talvez o mais importante, qual é a solução que a teologia cristã apresenta para lidar com os dois? É exatamente aqui que a ideia da graça entra com tudo e se torna a peça central do quebra-cabeça. Quando a gente coloca os dois lado a lado, a diferença fica gritante. De um lado, a natureza, que é esse estado herdado, essa inclinação que afeta a gente. Do outro, as nossas ações, que são as escolhas que a gente faz, que manifestam essa inclinação e, claro, pelas quais a gente é 100% responsável.
Para facilitar, dá para pensar nisso como uma sequência, tipo de 2 passos. O passo 1 é a inclinação que já existe, o cenário que o pecado original monta, e o passo 2 é a escolha. É o momento em que um pecado pessoal acontece, quando a gente decide seguir aquela inclinação. Um basicamente prepara o terreno para o outro. O John Wesley, de novo, resumiu essa relação de um jeito genial. Ele disse: somos pecadores por natureza e nos tornamos pecadores por escolha. É perfeito, né? A primeira parte da frase fala do pecado original, da condição. A segunda parte fala dos pecados pessoais, das ações. É uma frase que resume de forma poderosa essa distinção toda. Então, se a gente tem 2 problemas diferentes, a solução teológica também precisa ter 2 partes, certo? E tem. Para o problema da nossa natureza, o pecado original, a resposta é a chamada graça preveniente. Para pensar o que isso quer dizer. A teologia diz que a graça já está agindo para restaurar a nossa capacidade de escolher o certo, mesmo antes da gente buscar isso. Já para o problema dos nossos atos, os pecados pessoais, a resposta é a graça justificadora. Essa é a que perdoa e purifica. É uma solução que se encaixa perfeitamente em cada parte do problema. Bem, tudo isso é uma teologia super interessante, mas a gente sempre chega naquela pergunta. Tá, e daí? Na prática, no dia a dia, como é que essa distinção toda afeta a vida de fé? Acredite, o impacto é muito mais prático do que parece. Olha, essa aqui é talvez a melhor analogia para a gente fechar o raciocínio. Pensa no pecado original como nascer com uma inclinação para o lado errado. Os pecados pessoais é quando a gente escolhe seguir essa inclinação. Mas a boa notícia, a grande notícia, é que a gente não fica sozinho nessa. A graça chega antes da nossa escolha, o perdão vem depois que a gente erra e a transformação vai acontecendo durante todo o caminho. Então percebe, essa distinção não é só um detalhe acadêmico para teólogo discutir. Ela muda tudo. Ela muda a nossa relação com a culpa, porque ensina a gente a ser responsável pelas nossas escolhas, mas sem carregar um peso que não é nosso. Ela deixa a mensagem do evangelho muito mais profunda. Não é só sobre perdão de atos, é sobre restaurar a nossa natureza. E, por fim, ensina a gente a cuidar melhor uns dos outros, com mais compaixão, porque a gente entende que essa é uma luta que todo mundo enfrenta. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Como seria a nossa vida se a gente vivesse com uma consciência total dessa graça? Uma graça que não só perdoa o que a gente faz de errado, mas que está o tempo todo trabalhando para transformar quem a gente é por dentro. Essa é uma reflexão bem poderosa para a gente levar. Valeu por acompanhar essa análise até aqui.